Pastor Antônio Gilberto, a cada 3 meses é lançado um tema, né, 13 lições de revista de escola dominical. E a gente sabe que isso passa pelo senhor também ali na CPAD. E uma das perguntas que eu já fiz em particular para o senhor, e eu gostaria de refazer aqui para os nossos ouvintes também ficarem sabendo, qual é o critério usado para a escolha dos temas da escola? Eu imagino que tem que ter uma previsão, um trabalho bem adiantado antes do lançamento do tema. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso para nós. Há uma equipe que trabalha esse assunto, ou seja, os temas pensando em vários sentidos, a atualidade da igreja, enfim, a necessidade dos crentes, e isso faz parte de um currículo. Só que abrange 12 áreas, são 12 revistas que a casa publica, né? Eu acredito que o irmão se refira à revista de jovens e adultos, chamada Lições Bíblicas. Eu tenho um exemplar aqui à minha frente. É uma comissão que o conselho delega poderes ao Dr. Ronaldo, ele próprio é membro da comissão. Essa comissão tem um período de 2 anos de antecedência para orar e meditar. E outra coisa, são pedagogos, não só no sentido secular, mas também dentro da igreja, para orar e ver, ou seja, não só a necessidade atual, diante da vida que o mundo encara, enfim, e aí vem os assuntos, né? Mas depois vem a segunda fase, que é ordenamento dos assuntos. Mas o trabalho é feito assim, e depois a decisão final é o conselho. Decisão final que eu digo é aprovação e pequenos retoques. E eu dou graças a Deus porque eu tenho colaborado, suprindo assuntos. Eu supro assuntos de A a Z, É uma listagem enorme de assuntos. A Bíblia não tem fim, mas não é só a Bíblia que fornece assunto, é também os fatos do universo, da vida, do mundo, do povo, enfim. E essa listagem é um dos elementos que a comissão utiliza, mas é um trabalho, como eu está vendo, muito, muito delicado e sempre com base na oração. Já houve caso, muitas vezes, de um trimestre estar na vez e ser, muitas vezes, não é colocado de lado, mas ele fica preterido para uma ocasião futura. Falando em lições bíblicas, está chegando aí para o próximo trimestre, não sei se no próximo ou no outro, uma lição que é escrita pelo senhor. É o 3º trimestre, agora de 2013, o 3º trimestre, e trata do crescimento espiritual do crente. Uma área que está problemática dentro da igreja. Igreja que eu digo, não é só Assembleia de Deus, igreja cristã, problemática. Ou seja, muitos crentes não querem crescer. Não querem. Mas às vezes não é o próprio crente que não quer crescer, é que não há ambiente. Enfim, são muitos fatores. Falta ensino, talvez, você sabe. Mas se um crente não crescer no sentido espiritual, ele se torna um anão. E aí é difícil, porque anão só cresce mais a cabeça, né? E dá problema. É claro que eu estou falando do sentido espiritual. E nós louvamos a Deus também, pastor. Eu pedi que o senhor falasse sobre esse critério da escolha, até porque nós temos o privilégio de ter o nosso pastor-presidente em Curitiba, o pastor Wagner Gavi, como um dos comentaristas da Escola Dominical. É verdade, graças a Deus por isso. Que bom, né? Quando nós falamos de comentarista, de lições de escola bíblica, nós dizemos que Curitiba tem sido privilegiada nesta área, porque nós temos o pastor Wagner, nosso presidente, que é comentarista, temos também o pastor Eliezer de Lira, que também é nosso aqui em Curitiba, e que também é comentarista. Também é comentarista. E o pastor Wagner, além de ser comentarista da revista, ele também é parte de um projeto que é pioneiro na Assembleia de Deus. Quando, agora há poucos anos, há menos de 10 anos, a direção da casa resolveu lançar um manual de teologia sistemática de cunho nacional, sem jamais menosprezar ou menoscabar os outros, né? Então, foi escolhida uma equipe de teólogos
E nesse grupo está o pastor Wagner. De modo que, por falar nisso, esse manual deve ser brevemente acrescido de mais 60 páginas. Eu estou acabando agora de dar os retoques finais. Ele vai sair com mais 70 páginas, de modo que é normal acontecer isso, não sabe que livro de vez em quando sai reeditado, aumentado. Esse material já foi publicado, agora ele vai ter uma nova edição. Cada vez que ele é lançado, some das prateleiras. Agora mesmo aqui em Curitiba acabou, não tem nenhum. Pastor, esse manual que o senhor está falando, inclusive, foi usado na Faculdade Cristã de Curitiba. Teologia Sistemática Pentecostal. Teologia Sistemática Pentecostal. Nós tivemos que fazer a matéria desse livro todo aí durante 2 semestres. E pastor Rogério, eu acho que é o momento apropriado de tirar uma dúvida dos ouvintes, etc. Teologia Sistemática Pentecostal, a palavra pentecostal não tem nada a ver com igreja. Que o povo, quando ouve a palavra pentecostal, pensa logo, movimento neopentecostais, Assembleia de Deus. Não, o livro não tem nada com isso. A palavra pentecostal ali é derivada da palavra Pentecostes, ou seja, a pessoa do Espírito Santo. E isso pode ajudar o público, que tem gente que não compra o livro pensando que é um manual exclusivo do movimento pentecostal. Não, a palavra pentecostal ali é honrando, exaltando a terceira pessoa da Trindade, que lá em Atos 2, em Atos 20, em 1 Coríntios 15, é chamado de Pentecostes. Eu louvo a Deus porque estudamos bastante esse livro aí durante 2 semestres, e é interessante que cada assunto no final, irmão Tadeu, tem algumas, se não me foge a memória, quase 20 perguntas, ou 20 perguntas acerca do assunto que acabamos estudando.